Olá, Produtor Rural, seguidores do nosso canal aqui no YouTube. Estamos iniciando mais um Informando a Terra. Eu sou Antônio Pinho, então hoje estamos com a presença do Jefferson Rocha, que vocês que acompanham o canal já devem tê-lo visto em vários vídeos aqui, diretor do Direito da Terra. Eu sou Antônio Pinho. Então, Jefferson, a nossa pauta de hoje é a volta do Fundo Rural ao STF, certo? Que é creio que é uma pauta que está movimentando o agro nessa semana que passou. E você até fez uma defesa muito bacana no STF, né? Você defendeu a inconstitucionalidade da taxação do Fundo Rural sobre exportações indiretas. Então, até esse vídeo da sua arguição lá no STF está aqui no canal também, né? Para quem quiser conferir, eu vou botar o link aqui na descrição. Então, a gente queria bater um papo hoje em dia, começando por essa questão, né? Como você está acompanhando de perto o Fundo Rural já, né, desde o início dessa novela, né, que se estica desde 2017. Então, queria que você desse um relato, como é que foi esse julgamento de quinta-feira, tuas impressões iniciais, assim, do avanço dessa volta dessa pauta no Fundo Rural no STF. Tá certo, Antônio. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário que vocês estão vendo esse vídeo, né? A todos os produtores que nos acompanham, a todos os associados da Andaterra, sobretudo. Este julgamento que teve início nesta semana que passou, né? Foi um julgamento muito importante para a Andaterra por conta da nossa luta pela inconstitucionalidade do Fundo Rural como um todo, né? Nós buscamos desde o início as primeiras ações lá em 2006, 2007, buscando discutir todas as teses que tratavam do Fundo Rural. Uma das teses, Antônio, é justamente essa, que trata da inconstitucionalidade de uma instrução normativa. No início era uma instrução normativa do INSS, depois da Receita Federal, que limitava o alcance de uma imunidade tributária, Antônio, preconizada na Constituição, e que garante a todos os contribuintes a não incidência de contribuições sociais quando o produto é destinado à exportação. Então, basicamente, essa tese está baseada no artigo 149 da Constituição Federal. Perfeito. E na interpretação, na hermenêutica que o Judiciário tem em relação a esse preceito constitucional. Quando a Constituição fala, Antônio, em imunidade, ela busca realmente trazer um diferencial para aqueles produtos levados à exportação. Então, lá no artigo 149, no parágrafo 2º, perfeito, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput desse artigo, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Então, a Constituição não fez um diferencial ou não fez uma distinção do que é exportação direta e do que é exportação indireta. Então, para as pessoas entenderem, Antônio, a exportação direta é aquela realizada do contribuinte, do produtor, enfim, direto para uma empresa domiciliada no exterior. É como se eu fizesse uma venda daqui de Campos Novos, Santa Catarina, para Pequim, lá na China. Né? Uma venda direta para uma empresa domiciliada no exterior. Tudo bem, nessa hipótese, o fisco realmente não cobra, não exige aí a contribuição ao Fundo Rural. Contudo, na modalidade de exportação via trade company, que é aquela que tem uma intermediária que auxilia nessa venda ao exterior, né, Antônio? O INSS, à época, quando baixou essa instrução normativa, e depois a Receita Federal do Brasil... E em que ano que foi isso que ela baixou? Mas isso aí foi no ano de 2005. Perfeito. Então, de lá para cá, tem sido cobrado Fundo Rural nessa modalidade com a intermediação de uma trade company? De lá para cá, o fisco vem entendendo que tem que... Aliás, eu falei 2005, é 2001, Antônio, 2001. 2001. Desde essa época tem sido cobrado? Desde essa época tem sido cobrado na modalidade de exportação indireta. E o que acontece? O produtor acaba se submetendo ao desconto, não tem possibilidade nenhuma de reação por conta da modalidade de recolhimento do tributo, que é por subrogação. Então, no momento que o produtor vende, ele já é descontado
não tem muito o que fazer, né, Antônio? A não ser discutir isso. Então, nós buscamos, lá na época, né, em 2006, 2007, ajuizar uma ação coletiva para que esse direito do contribuinte produtor rural fosse assegurado e que fosse reconhecida a inconstitucionalidade de qualquer norma legal ou mesmo infralegal que violasse esse preceito constitucional, que violasse o artigo 149. E a nossa ação, hoje da Andaterra, busca defender todos os seus associados, pessoas físicas, segurados especiais, agroindústrias, pessoas jurídicas, enfim, todos aqueles contribuintes que sofrem incidência dessa exação. Claro, perfeito, porque é algo que beneficia a todos, né? Não só quem é associado da Andaterra ou dos outros grupos envolvidos nessa causa, né? Beneficia todo mundo que negocia nessa modalidade. Jefferson, e no julgamento, na tua fala no STF, você deu um exemplo muito bacana, até do seu pai, não é? Que vendeu 70 bois para a Turquia, se eu não me engano, o exemplo que você deu. E uma quantidade pequena, o produtor não tem condições de fazer essa exportação direta, né, de alcançar diretamente o mercado exterior. Né? Então, à medida que você taxa a exportação indireta, você penaliza justamente o pequeno e médio produtor. Não é? Você está favorecendo os grandes, que podem exportar diretamente, e está penalizando o pequeno. Então, quer dizer que tem um problema social envolvido nisso, né, de você favorecer os grandes e penalizar os pequenos, através de taxação. Exatamente, Antônio. E eu estava explicando a diferenciação dessas duas modalidades, e na oportunidade que eu tive de fazer a sustentação oral em nome da Andaterra, quando usei da tribuna, eu procurei evidenciar uma questão de fato, por conta que os oradores que haviam me antecedido já haviam esgotado praticamente todas as teses de direito. Mas eu deixei claro, até para fazer um contraponto com o que o procurador da Fazenda Nacional havia enfatizado, é que aquele julgamento em específico não beneficiava grandes agroindústrias. Pelo contrário, são os pequenos e médios produtores que hoje são prejudicados por conta dessa taxação na exportação indireta, porque sem a trade company, sem uma empresa comercial exportadora, eles simplesmente não conseguem acessar o mercado externo, não conseguem exportar a sua produção. Então, para o produtor entender de forma bem clara, Bunge, Cargill, ADM, essas três principais adquirentes de soja, por exemplo, Antônio, são empresas comerciais exportadoras. Então, toda a venda que eu faço, por exemplo, lá no oeste da Bahia, né, lá em Luiz Eduardo Magalhães, quem vende soja sabe, quando vende para a Bunge, cerca de 80% dessa soja é destinada ao exterior. E 20% fica no mercado interno. E essa diferenciação a empresa faz no momento em que adquire o produto, para deixar bem claro aí o destino dessa produção. E eu citei um exemplo mais evidente ainda, que é de um pecuarista em Santa Catarina, no caso, exemplifiquei o caso do meu pai, que há um tempo atrás vendeu aí cerca de 70 boizinhos de 8 meses aproximadamente para a Turquia. E essa venda só foi possível porque aqui em Santa Catarina havia constituído uma empresa comercial exportadora que comprava de vários pecuaristas para poder fechar um navio. Né? Então, o pequeno produtor, Antônio, não tem escala e também não tem a expertise necessária para fazer uma venda direta, que é algo complexo, são barreiras burocráticas quase que intransponíveis. E essas empresas justamente fazem isso, elas vivem absolutamente dessa atividade e não há nada nesta venda que caracterize uma comercialização interna. O produto não é processado, não é? Não há modificação no produto, não há valor agregado nesse trâmite. Não é? Um ponto-chave, o produto não é processado, diferentemente quando eu vendo para a JBS, por exemplo, o boi. Sim. O boi vai ser abatido, vai virar picanha, vai virar alcatra, maminha, etc. e tal. Vai haver um processo de agregação de valor, e aí sim caracteriza a sua comercialização. E viu, Antônio, até para chamar a atenção daqueles que nos acompanham, tem um pouco mais de curiosidade de estudar essa tese, existe um decreto-lei que foi citado da tribuna já pelo primeiro orador
primeiro advogado defensor dos produtores, o Decreto-Lei 1248 de 72. Lá em 1972, Antônio, talvez até para deixar muito claro a diferenciação, aliás, a diferenciação de uma venda ao exterior e de uma venda no mercado interno, este decreto dispôs de uma forma bem evidente que a comercialização realizada para o exterior via trade company se equipara a uma venda direta ao exterior. Então, ela deixou esse decreto, o 1248, deixou bem claro. Então, a tese jurídica é até simples, Antônio. Trata-se de interpretar a Constituição, aplicando, nesse caso, a orientação de normas infraconstitucionais, que é o caso do decreto 1248, e aplicar o preceito constitucional da forma como que ele está, de forma clara, evidente. A Constituição, se quisesse fazer algum tipo de distinção, Antônio, ela teria o feito lá no artigo 149 e teria dito o seguinte: não, a imunidade só vale para exportação direta, né? Mas ela não fez. Quando o texto não faz, quando o texto não limita, a interpretação que deve haver é que é a mais extensiva possível. Se ele não limitou uma modalidade de exportação, vale para todas, inclusive aquela realizada via empresa comercial exportadora. E lá da tribuna, eu deixei isso bem claro, citei exemplos de pequenos produtores, Itambé, no Paraná, citei um município em Minas Gerais, um produtor de café, enfim, realidades de pequenos e médios, que é cerca de 80% aí da produção nacional, que são pequenos e médios produtores, que eles não acessam os mercados externos, senão através dessas empresas. E aí a importância da Suprema Corte em definir essa matéria, mas dar ao artigo 149 o seu mais amplo sentido, para que a imunidade ampare não só quem vende diretamente ao exterior, mas aqueles que se utilizam dessas empresas para acessar os mercados. Sim, sim. O percentual cobrado seria o mesmo do Fundo Rural quando é comercialização interna. É o mesmo do Fundo Rural. Hoje está em 1,2% o Fundo Rural mais 0,2% de Senar. Mas a discussão nessa ação é só 1,2%, só o Fundo Rural. Mas não se esqueçam que os produtores até janeiro de 2018 pagavam 2,3%. Então, a alíquota foi reduzida, né? Você tem aí um passado em que o produtor foi cobrado até com uma alíquota maior. Jefferson, pois é, pegando aí 1,2%, né? Você teria como a gente calcular anualmente o impacto na economia do agro, o impacto anual? Já te digo já. Se a gente pegar o montante das exportações do agro, né, e descontar esse 1,2%, deve dar um volume significativo, não? Uma continha rápida aqui. Vamos considerar o seguinte: o PIB agropecuário é de aproximadamente 600 bilhões. O superávit do agro, né, da balança comercial em relação ao agro, ele nos dá alguns números, né? Nós temos aí aproximadamente de exportações 300 bilhões de reais. Perfeito. Então, 300 bilhões de reais vezes 1,2%. Deve dar... deve dar 4 bi, né? Dá uns... E eu coloquei a alíquota da pessoa física. A alíquota da pessoa jurídica é maior, é 1,5%. E a da agroindústria é 2,6%. Né? Porque a agroindústria não foi reduzida em 2018. De maneira que, se nós fôssemos colocar até na menor das alíquotas, que é a do produtor rural, a gente está falando em torno de 3 bilhões e meio a 4 bilhões de reais por ano. Sim. O impacto realmente é muito grande em relação ao produtor. O produtor está pagando algo indevido, né, no nosso entendimento, algo que viola, afronta, ofende um preceito constitucional que é o artigo 149, que trata da imunidade nas exportações,
Então, justamente, a importância desse julgamento é enorme, Antônio. Muito Sim, grande. não, você imagina, são 4 bilhões por volta que ficam na economia privada, não é? E, sabe, Jefferson, eu vi comentários, né, até nas redes sociais da Terra, de gente dizendo, isso aí é privilégio, né, e dizendo que que o agro estaria procurando ser privilegiado e tal, mas, na verdade, são todos os setores, né, que têm essa imunidade tributária para exportação, não é? Eu acho. Exatamente. O artigo 149 da Constituição não trata de um setor específico. Todos os setores exportadores que se utilizam de trade company para viabilizar esta venda ao exterior, no entendimento da tese que defendemos lá, gozam de imunidade tributária. Portanto, não pode incidir contribuição social, não pode incidir PIS, não pode incidir COFINS, não pode incidir nenhum tipo de contribuição social, nem mesmo aquelas substitutivas à folha, que é o caso da contribuição do Fundo Rural, e que é o caso de contribuições sociais de outros setores, como é o caso de tecnologia da informação, setor moveleiro, setor calçadista, Antônio. São vários os setores que, eventualmente, com o julgamento favorável dessa tese, podem ser desonerados dessa contribuição, no nosso entendimento, absolutamente equivocada e inconstitucional. Sim, porque a partir do momento que, na verdade, não é privilégio, né? Se fosse qualquer setor, qualquer outro setor taxado, eu acho que, né, o produtor, né, quem está vendo aqui tem que entender que quando você taxa exportações, você tira a competitividade do produto nacional lá fora, né? Que é o que está acontecendo agora. Eu me lembro que você comentou, parece que a Argentina está sofrendo com esse problema, né, do agro. Taxaram as exportações e está falindo o produtor argentino, né? É o raciocínio dos governos socialistas, né? Eles pensam o seguinte, que ao taxar a exportação, vai ter um excedente de produção no mercado interno, os preços caem, e aí os alimentos ficam mais baratos para a população. Só que é um raciocínio que não tem sustentabilidade. Não, a realidade desmente isso, né? A realidade mente isso, porque no primeiro ano pode até cair o preço ao consumidor, vamos dizer, nas prateleiras dos supermercados. No segundo ano, fica inviável a produção de alimento, porque o valor pago pelo produtor não cobre o custo de produção. Aí ele acaba abandonando a atividade, plantando outra coisa, enfim. Naturalmente, essa é uma receita que termina em desastre, termina em desabastecimento, termina em inflação, né? É o que aconteceu na Argentina, o que está acontecendo na Argentina com as retenções. Pra você ter uma ideia, os produtores rurais de lá, Antônio, fizeram uma safra custo zero, porque não tem mais de onde poder investir, e outra, tem segurado o produto nas fazendas, não tem comercializado, não tem vendido. Então vai gerar realmente um caos lá na Argentina. E aqui no Brasil, Antônio, essa taxação da exportação indireta, ela acaba, só para colocar mais um dado interessante, ela acaba privilegiando realmente os grandes. Sim, é isso que eu comentei. Um sujicultor, vamos dizer, em Santa Catarina, de 500 hectares. Como é que ele vai competir com o Blairo Maggi, que é um grande planta 60, 70 mil hectares? Ele tem escala para fechar um navio e para vender direto para a China, para colocar, se quiser, até um representante ele tem, lá na China mesmo, para fechar os negócios, para abrir mercados. Agora, o produtor que é pequeno, ele não tem escala, ele não tem esse acesso. E aí, olha só a diferença. O Blairo Maggi, né, nada contra, eu sou a favor dele, sou a favor da imunidade tributária. E ele, inclusive, para, se Deus quiser, ser um grande produtor. Mas ele não recolhe o tributo sobre a contribuição social sobre a receita bruta. E eu, que sou pequeno, recolho. Mesmo tendo a minha soja, o mesmo destino que a soja dele. Então, ele já tem um ganho competitivo e eu acabo perdendo, porque tem que pagar 1,5% sobre a receita bruta, né? E, então, nada contra o grande, agora queremos o mesmo direito, somos os mesmos contribuintes em situações idênticas com uma carga tributária diferente. Não, contribuintes em mesma situação, idêntica situação, são dois produtores rurais, empregadores de pessoas físicas, tem que ter o mesmo direito, gozar da mesma imunidade tributária, para que ambos
tenham competitividade ao colocar os seus produtos no exterior. E outro detalhe, competitividade e desigualdade não só internamente, Antônio, mas também em relação aos nossos competidores internacionais. Porque o que acontece? Vamos citar o exemplo do Paraguai. O Paraguai também goza de imunidade tributária na exportação. Ora, a soja do Paraguai vai custar, vou fazer uma conta aqui só para os produtores entenderem. Vamos dizer que um saco de soja no Paraguai custa R$90, né? O nosso, com a taxação, vai custar mais caro. Só você colocar R$90 mais 1,2%, você vai ter o seguinte, o nosso vai custar R$91, vai custar R$1 a mais, vamos dizer assim. E quem vai comprar o mais barato. Então, o Brasil perde mercado nessa história. Existe um adágio, na verdade, é quase que é um princípio constitucional, mas foi popularmente conhecido nos meios profissionais aí, né, dos advogados. Tem um princípio em direito constitucional que é o seguinte, em direito tributário, que é o seguinte: não se exportam tributos, e sim produtos. Né? O que acontece nesse exemplo que eu dei? A soja é R$90 que eu estou exportando, e o tributo é R$1,08. Então, eu estou exportando o tributo. Olha só que coisa mais incongruente, né? E é por isso que essa receita de exportar tributo não funciona, e é por isso que o constituinte originário, que é aquele que fez parte da redação da Constituição, colocou expressamente uma imunidade tributária. Portanto, não é para incidir o tributo, é para favorecer as exportações, porque as exportações nos trazem recursos ao país, elas geram divisas, né? O nosso superávit da balança comercial só foi possível por conta dessa legislação que incentiva a exportação. E não é só no Brasil, né? Todo o país, todas as economias de mercado, todos os países do mundo adotam esse princípio, não incide nada de tributo na exportação, que é para incentivar justamente que os produtos sejam levados ao exterior e venham, evidentemente, recursos para o país que está exportando. E foi nessa filosofia que o legislador constituinte construiu esse artigo 149 e que hoje nós entendemos que esse artigo está sendo descumprido, desrespeitado, violado pelas instruções normativas da Receita Federal. Eu citei as antigas, Antônio, mas hoje o que regula esta taxação sobre as exportações via indireta é a Instrução Normativa 971 de 2009, que é a mais recente das instruções normativas. Da Receita. Da Receita Federal do Brasil. Federal. Sim. Então, é importante que o produtor saiba que nós, da Andaterra, Antônio, estamos lá nesse processo no Supremo Tribunal Federal como amicus curiae, como amigo da causa, como defensores da tese pela inconstitucionalidade do Fundo Rural na exportação indireta. Utilizamos lá de todas as prerrogativas que temos junto à Suprema Corte para tentar convencer os ministros da importância desse julgamento. E aguardamos, Antônio, agora no dia 12, a retomada do julgamento, com a votação agora, com a colheita dos votos pelos ministros. Por enquanto, foi só as sustentações orais. E devemos entrar agora no dia 12, com a maior expectativa do mundo, a partir das 14 horas no STF. Vamos ter início aí aos votos. Esperando... Jefferson, você crê que no dia 12 já devamos ter uma resposta dessa questão? Já teremos resultado? Isso é muito relativo, né? Porque não dá para saber exatamente. Não dá para saber exatamente. O que nós sabemos é o seguinte: ministro Luiz Edson Fachin e ministro Alexandre de Moraes, eles já se manifestaram favoravelmente a essa tese. Em 2 casos, nesse caso em específico que estava ocorrendo, esse caso em específico chama-se recurso representativo de controvérsia, é um lead case, é um recurso que, uma vez julgado, vai servir para todos. Mas também está sendo julgado simultaneamente uma ação direta de inconstitucionalidade com o mesmo objeto. E nesses 2 casos, o Fachin é o relator desse atual e o Alexandre de Moraes é relator da ADIM. E nesses 2 casos, eles emitiram voto já no plenário virtual. Ambos pela tese do produtor, dando ganho de causa à tese do produtor, pela inconstitucionalidade das instruções normativas da Receita e do INSS, as antigas,
que tratavam de, vamos dizer, taxar essa tributação via indireta, justamente por ofensa, por violação ao artigo 149 da Constituição. Então, em tese, né, Antônio, nós temos 2 votos. No entanto, a gente só pode saber no momento em que eles forem colhidos, forem prolatados pelos seus... Pode haver alguma mudança deles ainda, do Alexandre de Moraes e do Fachin? Tudo é possível sim, porque quando você encerra o julgamento no plenário virtual, ou por pedido de destaque, ou por pedido de sustentação oral, isso volta para o plenário físico e começa tudo de novo, começa do zero, né? Então, vamos aguardar. E aí temos o ministro Celso Mello afastado, pelo que nos consta. Nós temos o ministro impedido, Luiz Roberto Barroso. Então, tem 2 ministros a menos. Nós temos 9 ministros. Precisamos de 5 votos para liquidar com essa fatura e ganhar essa tese. 5 votos no total, né? No total, então você está contando. Total, com a ausência do ministro impedido e com a ausência do ministro afastado aí por conta da saúde, que é o ministro Celso Mello. Ô Jefferson, nesse tema da exportação indireta, se eu não me engano, a gente teve aí no ano passado o perigo, não é, de voltar essa taxa, na verdade, de inventarem essa taxação na reforma da Previdência. Não houve isso? Houve, sim. Não era da indireta, era da exportação direta, Antônio. Não, sim, da direta, sim, não é? E aí você acabou localizando esse jabuti que estava ali no meio da reforma da Previdência e, né, os produtores se juntaram para impedir isso. Aí realmente parece que conseguiram impedir, né, esse jabuti contra o... Foi assim, quando a gente lançou aquele movimento Brasil Verde e Amarelo, o agro a favor das reformas, nós apoiávamos, e apoiamos ainda, né, expressamente a reforma previdenciária, o pacote anticrime e uma reforma tributária que assegurasse isonomia e nos desse a possibilidade de reduzir, inclusive, tributos. E dentro da reforma previdenciária, Antônio, quando eu fiz uma primeira leitura, eu já vi identificado uma possibilidade que estava lá e que poderia nos dar prejuízo em relação à trava que queriam colocar a remissão do passivo do Fundo Rural, que foi o que me chamou mais atenção na época. Sim. Uma ação muito marota e que permitia, no caso, a taxação das exportações do agro. E isso, de pronto, eu levantei nessa primeira leitura que fiz e alertei o deputado Jerônimo Gergen. Esse deputado, Antônio, compunha, para nossa sorte, a comissão especial da Câmara que analisava, à época, a tramitação da reforma da Previdência. Sim. E o deputado Jerônimo prontamente acolheu a nossa, vamos dizer assim, a nossa reclamação e providenciou uma emenda. Esta emenda, ele conquistou lá dentro do partido a possibilidade de ser uma emenda de partido, de bancada, para ganhar mais força. Sim, perfeito. Realmente foi uma guerra, Antônio, porque a gente colocou, muitos não entenderam, e o que mais nos surpreendeu é que existiam pessoas ligadas a entidades do agro fazendo lobby lá na Câmara para taxação das exportações. Sim. Não, olha só que raciocínio ridículo, cara. Olha só. E aí eles usaram o mesmo exemplo que eu dei aqui agora, de blaricagem. Sei, qual era o argumento, então? O argumento é assim, Jefferson, você ao defender essa tua posição aí de imunidade, você está beneficiando só o grande, só o blaricagem, só o fulano de tal, que são grandes. Eles gozam de imunidade porque eles exportam direto. Aí eu falei para eles, sim, mas peraí, eu quero mesmo o benefício do grande. Eu não vou querer igualdade na pobreza, não vou querer igualdade. Eu nunca vi um raciocínio ridículo. O cara queria igualar todo mundo na tributação, enquanto que eu buscava igualar todo mundo na imunidade tributária. Eu quero que ninguém pague na exportação. E o sujeito queria que todo mundo pagasse, inclusive quem exporta. Mas igualdade para pior, não é? Agora, tem uma malandragem nessa história, Antônio, que eu vou te contar. Sabe qual é que é o grande lobby de toda essa história aí? Primeiro, é evidente que tem uma parte que é o fisco, né? O fisco sempre
tem aquela... Claro, vai querer cada hora, é normal. arrecadar mais, assim. Mas é como ocorre na Argentina, Antônio. Lá, na verdade, além do governo socialista, existe sempre uma grande empresa, um grande campeão nacional que fatura muito com isso, que são os monopólios. Ao taxar as exportações, você teria, por exemplo, no caso da soja, uma redução de R$ 1,50 a R$ 2,00 por saca. Quem que ganha? Ora, ganha quem compra, ganha o atravessador. O atravessador que busca o mercado interno aqui, ou mesmo as empresas que se utilizam da proteína vegetal para converter em proteína animal, os grandes monopólios que estão acostumados aí a criar situações para tentar regular o mercado, arrochar o preço para o produtor, comprar baixo. Bem baixo, sim. Né? Então havia sim um interesse aí de moageiras, de cerealistas, de empresas internas aqui, que queriam taxar a exportação para não haver competitividade, para que esse produto ficasse no mercado interno, eles pagassem mais barato, e aí, evidentemente, pudessem vender no preço que eles já vendem com a concorrência internacional. Então, há sempre um interesse ali em Brasília, é coisa de louco. Então, nesse caso, o que eu visualizei era isso. Existiam aí empresas querendo taxar as exportações, querendo taxar as exportações do agro. Para concentrar o mercado, né? Vou te dar um exemplo muito claro, e aí, esse eu posso falar com segurança. A JBS, por exemplo, quando ela quer taxar a venda do boi vivo, esse exemplo que eu dei do meu pai aí. Claro, se taxar o boi vivo, vai passar por ela. Ela vai ter que processar a carne para exportação. Exatamente, exatamente. A venda do boi vivo ao exterior, ela é um fator de concorrência, talvez a única concorrência que o monopólio da proteína animal tenha no Brasil, né? Porque hoje, como eles monopolizaram tudo, compraram todos os frigoríficos, restam pouquíssimos os frigoríficos pequenos e médios. Sobrou o boi vivo. Sobrou o boi vivo, sobrou acessar o mercado externo. E na época, Antônio, meu pai vendeu esses 70 boizinhos aí a R$ 8,00 o quilo, enquanto que o mercado interno, aqui a JBS, por exemplo, estava pagando 6. Estou ganhando R$ 2,00 por quilo para acessar esse mercado. E aí é claro que isso aí acaba ajudando também aquele produtor, mesmo o produtor que não conseguiu vender para fora, porque aí diminui a oferta, o preço sobe, né? Então, enfim, nós conseguimos lá na Câmara, Antônio, derrubar, sepultar por 23-19. Uma grande vitória, hein? Uma grande vitória. Foi uma grande vitória e alertou esse problema para todos. Mas aí, meu amigo, isso aí foi para o Senado, e lá no Senado eles inventaram aquela tal de PEC paralela. E na PEC... sim, a PEC paralela. A PEC paralela, a deputada Soraya Tronic e o deputado, aliás, a senadora Soraya Tronic e o senador Luiz Carlos Reis acabaram assumindo essa bandeira e dizendo que lutar contra, que isso não ia passar. E nós baixamos a guarda, viu, Antônio? A gente achou realmente que isso não fosse passar. E nos surpreendemos com uma emenda do próprio senador Luiz Carlos Reis, que, a pretexto de eliminar do texto da PEC paralela a taxação das exportações, só criou exceção para o mercado calçadista, para o setor de têxtil e para alguns frigoríficos lá, que exportavam determinados produtos inscritos em tabela TIP. Ele excepcionou alguns casos, mas para a grande maioria, da sojicultura, cotonicultura, venda do boi vivo, continuou a taxação no texto da PEC paralela. E isso, infelizmente, foi aprovado no Senado. No entanto, a nossa reação foi enorme, inclusive a crítica a esse senador aí foi super grande, tanto da nossa associação, nossa entidade bateu realmente firme, porque não admitimos que um parlamentar que é eleito com a base do agro vote uma coisa dessa, né? Faça o papel aí de opositor do próprio setor que o elegeu, né? Então, e deixamos bem claro, acho que todo mundo entendeu que é uma ignorância taxar as exportações, que isso seria um tiro no pé para o agro, para o setor, e colocaria em risco, inclusive, o julgamento desse caso no Supremo. Claro, sim, ele criaria a legislação que daria base para isso. Criaria a legislação, mas
a Constituição, nós estamos discutindo lá no Supremo uma imunidade tributária que não existiria mais, Antônio, se tivesse... Então, para tu ver o risco que essa turma colocou, todos os sujicultores do Mato Grosso, do oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, Goiás, que são aqueles grandes exportadores, não, são os produtores, grandes estados exportadores, né? Mesmo Santa Catarina, Paraná, enfim, colocaram em risco essa turma toda ao tentar alterar a Constituição para taxar todas as exportações. Jefferson, e como é que ficou o resultado final dessa PEC paralela? Como é que ficou o final da história? Ela foi para a Câmara, Antônio, e hoje ela aguarda a votação na Câmara. Mas lá na Câmara, os deputados já se posicionaram. Outra batalha. É outra. E lá na Câmara você pode deletar isso através de uma emenda supressiva, sem precisar que esse texto volte para o Senado. Então, basta eliminar, se eu não me engano, é o artigo 8º da PEC paralela, parágrafo único, acaba com o problema e nós vamos lutar por isso agora em 2020. Sim. Já está na agenda, mais ou menos? Quando é que isso vai ser votado na Câmara? Não, Antônio, não tem. Não tem. O presidente Rodrigo Maia também não sinalizou se vai pautar isso ou não. Não está na pauta ainda. Parece que foi meio engavetada essa PEC paralela. Ninguém deu muita atenção para ela, não. Mas o agro tem que ficar de olhos abertos, porque nunca se sabe se baixar a guarda, né, vem pancada em cima, vem tributação. É sempre uma batalha constante, né, Jefferson? Nunca pode... Por isso é que é importante grupos de produtores independentes, como o Comando da Terra, não é que não tem interesse em aprovar a taxação, em defender esse ou aquele grupo poderoso, né? Exato. Você vê, o Jefferson, eu acho, falando nessa questão de grupos de pressão, eu achei interessante a discussão que houve no grupo do WhatsApp do Brasil Verde e Amarelo, dessa questão de grupos que se colocam em nome do agro e, na verdade, defendem pautas que penalizam o produtor, na verdade, né? Parece que são grupos que pensam apenas na sua própria arrecadação, na sua própria fonte de dinheiro, não importa se vai ter um prejuízo enorme para o produtor, não é? Nisso eu já falo, Antônio, o sistema... Como a CNA, por exemplo, se eu não me engano, no dia seguinte à votação no STF, em 2017, ela já emitiu nota favorável à cobrança do passivo do Fundo Rural. Não, a CNA advogou dentro do processo, através do Senar. O advogado à época era o senhor Carlos Batiste Horbach. Ele peticionou nos autos pedindo a constitucionalidade do Fundo Rural da pessoa física. Fez isso no caso da pessoa física, fez isso no caso da pessoa jurídica. E o senhor João Martins, presidente da CNA, emitiu nota na véspera do julgamento, influenciando o voto dos ministros. Foi na véspera, me confundi então, foi na véspera, sim. Aquela nota. Uma nota esdrúxula dizendo que o agro todo sairia muito prejudicado caso o Supremo votasse pela inconstitucionalidade. Como eles falam pretensamente em nome do agro, isso deve ter mudado algum outro voto ali no STF, com certeza. Né? Com certeza, o placar foi 6-5, Antônio. Foi altamente prejudicial, perniciosa essa atuação da CNA, do presidente da CNA, desse advogado, que depois do julgamento, inclusive, foi galgado ao posto de ministro do TSE. Para você ter uma ideia, o Michel Temer, depois desse baita julgamento aí, porque o governo era devedor e com esse julgamento passou a ser credor. Ele conseguiu fechar as contas lá sem dar as pedaladas lá, o senhor Michel Temer. E aí talvez, eu não sei porquê, né, mas talvez por algum motivo aí, o senhor Carlos Batiste Horbach, advogado da CNA Senar, foi lá indicado a ministro do TSE, foi escolhido como ministro do TSE pelo Temer. Uma vergonha. Episódio que ainda vai ser contado da história. Vergonhoso. Como mais vergonhosos julgamentos da história daquela Suprema Corte. Agora, a justiça vai ser feita, Antônio, pode ter certeza. Tarda, mas não falha. Não, inclusive, sim. Câmara para tratar dessa matéria. Claro, não, e até eu discutia no grupo Brasil Verde e Amarelo, eu levantei essa questão das contribuições compulsórias, não é? A gente tem um exemplo desses sindicatos ligados à força sindical, CUT, que sofreram um belo baque com o fim do imposto sindical.
Eles viviam com aquelas rendas vultosas por causa do imposto compulsório que é pago. Né? Agora, quando a contribuição é espontânea, o trabalhador simplesmente não se sente representado por essas entidades. Né? Elas estão lá com rendas bilionárias e estão fazendo só politicagem. E eu não sou contra os sindicatos. Mas o sindicato ele tem que ser independente de grupo político, grupo de pressão. Ele tem que defender o trabalhador e não um partido político. Né? E parece que a CNA e esses grupos, né, financiados compulsoriamente, né, elas vão defender a sua receita, não vão defender o produtor. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar aí até também acabar com essas contribuições compulsórias, né, acabando a taxação obrigatória, né, do Senar, o produtor vai migrar para entidades que realmente são independentes e o defendam de fato. Né? E não esses grupos que o dinheiro deles está garantido, né? Eles não precisam trabalhar para lutar, para defender o produtor. Tu vê como esse julgamento do Fundo Rural foi tão estranho, né? Depois dos 6-5, além da indicação do advogado da CNA para ministro do TSE, sim, o presidente Michel Temer deu um presentão para a CNA e para o Senado, aliás, para a CNA e para as federações. Ele, através de um decreto, Antônio, ele fez uma coisa assim que é inconcebível também. Através de um decreto, ele transferiu a receita arrecadada pelo Senar, né, 10% dessa receita para a CNA e para as federações. Ora, tá a resposta? A resposta está aí. Uma coincidência atrás da outra, né? Sim. E esse dinheiro, esse 10%, hoje o Senar estima-se que está arrecadando algo em torno de 3,7 bilhões de reais. Por quê? Ele arrecada 0,2% de toda a receita bruta do agro, em relação à pessoa física e o segurado especial, 0,25% da pessoa jurídica e 2,5% sobre a folha de toda a agroindústria nacional. Isso é muito dinheiro, Antônio. Muito e o decreto, eu cito aqui, quem tiver curiosidade, que veja. Decreto 9274 de 2018. Pega, dizer, 370 milhões de reais, aproximadamente, né? Esses números ainda a gente tem que levantar, porque é praticamente uma caixa preta também a arrecadação do Senado, mas pega esses valores, Antônio, e dá para instituições privadas, um dinheiro público para uma instituição privada. Que história é essa? Isso é de uma inconstitucionalidade flagrante, Antônio, flagrante. Esse decreto, ele é flagrantemente inconstitucional e certamente a CNA será demandada a devolver esses valores ao fundo, ao Senado. O Senado também, aí a gente começa a pensar, mas esse sistema S, para que serve também? O sistema S foi criado, vamos dizer assim, para tentar incentivar a profissionalização dentro do setor. Né? Vamos lá imaginar que na década de 70, 60, havia a necessidade de criar cursos aí para formação profissional de mão de obra do agro. No entanto, nos dias de hoje, você pensar em tirar 3,7 bilhões de reais dos produtores para cursos de formação, né? Sendo que é uma coisa assim também fora da realidade atual do país, não só do Senar, mas como do SESI, do SAT, do SENAI, todo o sistema S deveria cair. Essa contribuição não poderia ser mais obrigatória. Ela teria que ser facultativa, assim como é a contribuição sindical. Paga quem quer ter acesso ao curso do Senar, paga lá o 0,2 da Receita Bruta. Quem quer pagar um curso particular, eu queria pegar o dinheiro lá do 0,2, o que eu pago todo ano lá, aliás, eu não pago porque a Andaterra tem ação, mas o que o produtor paga lá, 0,2, poderia ter, eu quero escolher, quero comprar um curso aqui de operador de pulverizador, quero o curso A, o curso B, o curso C, não, esse aqui está mais em conta. Ah, não, esse aqui é mais atualizado. O produtor não tem nem direito de escolha. E na verdade, na imensa maioria das agrocapitais do país, essa contraprestação nem aparece. Então é uma coisa patética também que hoje
E, na verdade, hoje em dia, os produtores têm reclamado que, na verdade, eles pagam essa conta e não recebem nenhum serviço em troca, não é, Jefferson? Na proporção do que é pago. Exato. Todo mundo está descontente com a contribuição. Aliás... Porque é a velha história, Jefferson. O dono do dinheiro é que sabe melhor empregá-lo. Então, se o dinheiro fica com o produtor, ele vai saber optar pelo melhor curso para o seu funcionário. E hoje em dia, com a era da tecnologia, é obrigatório você ter funcionários qualificados. Então, ninguém vai querer que o funcionário esteja desqualificado, né? Naturalmente surgem iniciativas, como tem. As empresas fora do agro pagam cursos para os seus funcionários, né? Porque se o produtor fica com esse dinheiro, ele vai saber pagar o melhor curso, a melhor qualificação. Então, outra coisa, Antônio. Não é questão de querer penalizar o trabalhador, né? É dar liberdade de escolha no final das contas. Né? Esse sistema S, ele, além de prejudicar o produtor com essa contribuição compulsória, ele prejudica os profissionais liberais. Claro. Refiro lá ao agrônomo, ao médico veterinário, porque ele cria, aí tem o cursinho do Senar lá, né? Ou tem a atividade que o Senar vai lá, banca para fazer inseminação, essas inseminação de boi lá, de matrizes lá, vamos dizer, nas fazendas. É tudo via Senar. Ora, é de graça, eles falam, é de graça. Não é de graça, né? Tem 200 pagando para um beneficiado. Então, não tem sentido. Isso aí, além de prejudicar os profissionais liberais, né, porque cria uma forma de eliminar com a concorrência. Reserva de mercado. Faz uma reserva de mercado, aí só direciona para os amigos do rei, né? Aí quem é amigo do presidente da federação, quem é parente da turma da diretoria, aí sempre é o escolhido nesses processos que não tem licitação. As escolhas são feitas tudo por dispensa, né? Deveria respeitar a lei de licitações, mas não respeita. Então, é um direcionamento absurdo de um dinheiro público, né? Que, no nosso entendimento, não tem mais razão de ser compulsório. Teria que eliminar ou tornar facultativo. Sim. Torna facultativo. Se é facultativa a distribuição ao CNA, tem que ser do Senar também, né? Claro, não, com certeza. Não, a melhor opção é ser facultativo. É um princípio básico, né? Que tem aquela mentalidade que o governo vai saber alocar melhor os recursos, né? Então tem que se romper com essa mentalidade e defender a liberdade em primeiro lugar, né? Foi bom, acho que a gente está bastante tempo aqui, só para... Claro, Jefferson, já vai dar 50 minutos. Jefferson, Só um pouquinho, Antônio, deixa eu falar da questão... Eu até ia levantar outra questão. Sim, eu ia levantar outra questão, mas eu acho que deixar para depois. Só para finalizar, a questão tributária, você falou num ponto-chave, realmente, essa intervenção do Estado, né? Hoje a gente paga PIS, COFINS, CSLL, ITR, INCRA, Senar, Salário Educação, Fundo Rural, SAT, GILRAT, nossa, já falei 10 impostos, contribuições sociais e taxas, fora aquelas que são cobradas indiretamente, em cascata, enfim, é um inferno, imposto de renda e o escambau. Rapaz, se nós tivéssemos, o que o Estado precisa? O Estado precisa manter o básico. Qual é que é o básico? Saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Para esses 4 pontos, que são os básicos, o que ele precisa? Realmente, precisa de uma contraprestação da sociedade. Mas, no mínimo, né, Antônio? Eu sou um defensor do imposto único sobre movimentações financeiras. Eu acho que uma alíquota hoje é o ITAX, defendido aí pelo Paulo Rocha, lá da Riachuelo. Sim. Tem a ideia dele. Ele que foi parlamentar lá na década de 90, ele já tinha essa ideia do imposto único lá atrás. Ele defende uma alíquota bem baixa, 0,25%. E essa alíquota substituiria todos os impostos hoje e contribuições sociais hoje federais, né? Seria muito interessante que o país se voltasse agora ao debate na reforma tributária para a gente buscar um imposto único. Com certeza. Essa cascata de coisa que a gente tem. Olha o INCRA, Antônio.
A gente fez um vídeo outro dia aí, eu filmei aqui na beira-mar de São José, o prédio do INCRA, né? O INCRA não tem mais razão de existir. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Pô, nós estamos em 2020, cara, falar em colonizar o país, vamos reformar o que dá certo. É o exemplo de um agro pujante, forte, que emprega. E ainda o Estado mantém uma entidade que, na verdade, só presta serviços ao MST, não? Só presta ao MST. Agora, tu imagina a gente cortar, por exemplo, ó, vamos extinguir o INCRA? Vamos. Automaticamente, nós eliminaríamos uma contribuição que custeia o INCRA, que é 0,2% sobre toda a folha salarial. E agora, o pessoal até não, muitas vezes desconhece, não é só do agro, é 0,2%, inclusive das empresas urbanas. 0,2% sobre a folha. A gente podia eliminar essa contribuição acabando com um paquiderme chamado INCRA. Então, eu espero, faço votos de que a reforma administrativa que vai vir agora elimine, delete do nosso país esses institutos que já não servem mais para nada, que acabe e venda com as estatais, para que a gente possa diminuir a máquina, enxugar a máquina e aí sim cortar tributo. Que aí Perfeito, o Jefferson, até para o produtor aqui entender, eu moro perto do INCRA, aqui em São José, e você vê um prédio numa beira-mar, um terreno super valorizado, uma estrutura muito cara, eu imagino quantos milhões que não foi gasto para aquela estrutura. E a gente passa ali durante o dia a quantidade de funcionários que tem ali, de carros, então é uma máquina que custa para ser... A manutenção dela é muito cara, é muito funcionário público ali, muita gente ganhando muito bem ali dentro. E é dinheiro que está saindo do setor produtivo. Então, até fica uma pauta para os produtores defenderem isso, defenderem o fim dessas contribuições, não é? De acabar com a contribuição do Senar, né? Acabar com esse dinheiro compulsório que vai para a CNA. Tem que ser... A gente tem que defender a liberdade econômica, né? A opção de você gastar o seu dinheiro aonde você acha que é melhor. Então, Jefferson, até fica aqui para o Movimento Brasil Verde e Amarelo levantar essa bandeira e levantar essa pauta também, que é fundamental, né? Boa ideia, Antônio. E outra coisa, R$1 na mão do Estado desaparece. Vamos dizer que de R$1 que entra no cofre do Estado, vamos dizer que 10 centavos aparecem em alguma coisa. O resto fica na estrutura, para custear os desvios. Porque é o dinheiro... Agora, R$1 na mão da iniciativa privada, R$1 na mão de um produtor. Tem um estudo do IMEA do Mato Grosso que fala que é uma média, Antônio. Cada real colocado na terra reverte 4. Olha só que maravilha. Então, o dinheiro na mão do empresário, o dinheiro na mão do produtor rural, ele gera mais dinheiro, é uma máquina de fazer mais dinheiro, de empregar, de girar a máquina, de movimentar a economia. E o dinheiro na mão do Estado, entrar R$1, sai 10 centavos. Contribuinte, né? Não, o sistema S que a gente comentou agora é isso, né? São bilhões por ano e o serviço prestado é mínimo, né? E quando é prestado? Então, se esse dinheiro fica na mão da iniciativa privada, com certeza a gente vai ter um boom aí até de qualificação profissional, né? Que o produtor vai ter mais dinheiro para investir na qualificação da sua mão de obra. E você vê também, olha só, a fortuna que ia para o sistema sindical, não é? Eu não lembro agora os números, mas desde que caiu a obrigatoriedade, a receita deles diminuiu mais de 90%, 95%. O gráfico foi por água abaixo, né? E agora o trabalhador o trabalhador tem direito a ficar com um dia do seu salário, né? Que antes ia para uma máquina totalmente corrupta, né? Não, e não fez a menor falta esse sindicato, ninguém sentiu falta. Eu não vi nenhum dos trabalhadores pela volta do sindicato, eu não vi nada. E o trabalhador, ele vai se sindicalizar com um sindicato que o represente de fato, né? Que não fica com politicagem e dando altos salários para os seus dirigentes, né? Então,
A gente tem que defender a liberdade de quem tem o dinheiro e gastá-lo onde bem entender, né? Seja o produtor, seja o trabalhador. O exemplo que você deu é excelente, né? A gente não tem passeado de trabalhadores pedindo a volta do imposto sindical, não tem. A gente só tem os sindicalistas defendendo a volta do imposto sindical. Ah, sim, eles estão desesperados. Aquela turma lá tá... Secou a barrosa deles lá. E eu espero que essa onda venha para o agro, como já veio em relação à contribuição sindical, mas também elimine essa excrescência que é a compulsoriedade do Sistema S. Né? Eu espero que o Paulo Guedes, na reforma tributária, que o Congresso Nacional se sensibilize e coloque um dispositivo na reforma tributária para tornar facultativo o recolhimento do Senar, assim como é o recolhimento da contribuição sindical. Claro, perfeito. Jefferson, então eu acho que a gente fechou a pauta aqui, né? Eu até ia puxar outras questões, mas já vai fechar aqui 1 hora, então já está bem longo, né? O Jefferson, então aí a gente agradece, né, para quem ficou conosco aí até o final, né? Então foi o nosso segundo informe da Andaterra e a gente planeja fazer um semanal, né? Aí semana que vem a gente volta e até fica um recado para o produtor se inscrevendo no nosso canal da Andaterra, né? E se filiar também, se achar que a Andaterra presta um bom serviço, né? Para acompanhar aqui no canal da Andaterra o que a Andaterra tem feito nos últimos anos, né? Então, com certeza tem defendido muito mais o produtor rural do que outras entidades por aí, né? Só para finalizar, Antônio, essa ação da exportação indireta para o nosso associado, ela busca, caso a tese seja vitoriosa, ela busca desde junho de 2005 a restituição do indébito. Então, caso essa tese vigorar lá no Supremo, o nosso associado terá o direito de buscar todo o tributo que pagou indevidamente ao Estado desde junho de 2005 até, eventualmente, até o momento em que ele esteja recolhendo. Inclusive agora, né, que está recolhendo um pouco. Né? É claro, basta que ele demonstre que essa comercialização se deu via empresa comercial exportadora. E aí é bom ele buscar a contranota, evidentemente, na contranota de comercialização dessa produção vai estar o destino da mercadoria, que é o exterior. E todas as provas que ele puder obter em relação a isso. Mas é bom, claro, aguardar o julgamento, que dia 12 já ter o resultado, se não tiver nenhum pedido de vista, né? Se tiver pedido de vista, aí pode ser adiado. Mas esperamos que não. Vamos torcer para que já o julgamento dia 12 a gente já tenha esse resultado positivo aí para os produtores. Vamos ficar na torcida aí para ver o que acontece no dia 12, não é, Jefferson? Então, agradecemos aqui, agradeço, Jefferson, pelo teu tempo, pela entrevista, acho que foi muita informação importante para o produtor, né? E aí, então, convidamos a quem viu, né, se inscreva no canal da Andaterra, então, nos acompanha aí, certo? Nas redes sociais também. E é isso aí, Jefferson, obrigado, até a próxima. Legal. Produtor rural, associe-se à Andaterra e fortaleça a entidade que de verdade defende os reais interesses do agro. Produtor associado é produtor mais forte.